Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos falar sobre resultante de um carregamento distribuído geral. Ou seja, quando você tem uma carga distribuída sobre uma superfície, como que a gente trata isso? Nós já vimos isso pontualmente em questões anteriores. Agora a gente vai fazer um tratamento mais geral sobre carga distribuída. Então, olha, imagine que aqui eu tenho uma placa, tá? Aqui eu tenho uma placa. E eu tenho uma carga de pressão distribuída sobre essa placa. São essas flechas aqui, ó. Tá? O que é pressão? Pressão é a relação entre força e área. Então, o que eu tenho? Pressão é força dividido por área, medido no sistema internacional em Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Se eu tenho força distribuída ao longo de uma área, eu tenho uma pressão. Então, no fundo, eu tenho pressão distribuída numa dada área. A área que pode ter qualquer formato. Nesse aqui tem um formato retangular. Então, a pressão está na vertical e a área no plano XY. Então, a pressão está variando ao longo de x e ao longo de y. Então, ela depende de x e de y. E é claro que essa pressão é dada pelo conjunto de forças que atuam nessa superfície. Se eu pegar um pedacinho infinitesimal dessa área, a força que atua neste pedacinho é uma variação infinitesimal da força. Uma força pequenininha, que eu vou chamar de dF. E quem é dF? É a pressão vezes a área infinitesimal que eu peguei. Porque se eu peguei uma área infinitesimal dA, e aqui eu aplico uma força infinitesimal dF, claro que a divisão da força pela área me dá pressão. Então, a pressão é dF dA. Daqui, então, eu tiro que dF é P dA. Que é o que está escrito aqui, ó. dF é a pressão dA. Pressão de XY, porque ela depende tanto, ela varia tanto em x quanto em y. Pressão em Newton por metro quadrado e dA em metro quadrado. Ou pressão em Pascal e dA em metro quadrado. Quem é a força resultante que age sobre esta área? É o somatório de todas as forças que estão agindo aqui. Mas, se eu pego uma área e a distribuição aqui é contínua, veja, não é um carregamento concentrado, ele é contínuo. Aqui, aqui. Então, no fundo, eu tenho um pedacinho infinitesimal da área, eu tenho um dF. Somar todos os dFs me dá força resultante. Mas somar diferenciais, no fundo, é integrar. Então, esse somatório vira integral. Este somatório vira integral da força. Ou, pensando desta maneira, se dF é P dA, quem é F? O total. É só integrar os dois lados. A integral de dF me dá força total, que é a força resultante. Que vai ser a integral de P dA. Então, a força resultante é a integral da pressão em relação à área. Então, a força resultante é a integral de pressão em relação à área. Mas se a gente olhar para essa figura, pensando nos parâmetros da figura, a área é esta aqui, ó.
Quem é esta altura? É a pressão. Então, se eu multiplicar a área pela altura, me dá o volume dessa estrutura. Então, PdA me dá um volume dV. Ou seja, este pedacinho aqui, ó, onde a força está agindo, numa área infinitesimal dA, tem um volume dV. Então, isso aqui me dá um volume dV. E a integral de dV dá V. Ou seja, a força resultante ela é numericamente igual ao volume dessa estrutura, onde o volume, no fundo, é a área vezes a pressão aqui, ó. Não é um volume no sentido de 3 dimensões espaciais. É a área da base vezes a altura, onde a altura aí é pressão. Então, temos isso aqui, ó. A força resultante vai agir na distribuição, no centro dessa distribuição. Então, essa força resultante tem coordenadas x barra e y barra. E se a gente calcular o momento, a gente vai chegar nessa expressão. Nós já fizemos esse cálculo lá atrás, quando vimos pela primeira vez distribuição. Tá? Se eu tenho uma área com uma dada distribuição aqui, W, e eu tenho uma força resultante que age num ponto aqui, representando tudo isso, se eu pego um ponto e calculo o momento, o somatório dos momentos em relação a esse ponto A tem que ser igual a zero, se o sistema estiver em equilíbrio. Então, se a força tem uma coordenada x barra aqui, ó, e o W tem uma coordenada x qualquer, então quem é o momento da força resultante? Ou, se eu preferir, eu posso nem usar isso, usar o teorema de Varignon. O momento da força resultante tem que ser igual ao momento resultante. Então, o momento da força resultante é força resultante vezes a distância dela ao ponto. O momento resultante é a soma de todos esses W vezes X. Então, isso aqui vai ser o somatório de W vezes a distância de cada W ao ponto A, que é X. No limite, se eu integrar os dois lados, isso aqui vai me dar que força resultante vezes x barra é a integral de x w dx. Então, veja que a integral é da coordenada multiplicando a carga distribuída, ó. E a gente viu isso lá atrás. Então, quem é a coordenada aqui, ó, x barra? Vai ser isso aqui, força resultante vezes x barra é igual a integral de x a carga é o P de xy dx. Se eu passar a força resultante para lá dividindo, então a força resultante sai daqui. Quem é a força resultante? É a integral de P de xy. Dx não, desculpa, dA, né? dA. Aqui eu estou trabalhando na área. dA. Tá aí. Então, a coordenada do ponto onde a força resultante atua é dada desta maneira. Ou, se eu preferir, P pressão vezes a área dá o volume. É a integral de x dV sobre a integral de dV. No fundo, isso dá a coordenada do centro de distribuição dessa força, do centroide desta distribuição aqui, ó.
E o mesmo se eu fizer para y. A coordenada y é a integral de y PdA sobre a integral de PdA. Como PdA é dv, então é a integral de y dv sobre a integral de dv. Isso permite com que eu calcule as coordenadas da força resultante desta distribuição. Isso, de certa forma, já tínhamos visto lá atrás, quando a gente viu a primeira vez carga distribuída. Vamos falar sobre a pressão num fluido. Vamos relembrar lá da hidrostática o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? Que a pressão aplicada num fluido em repouso se transmite integralmente para todos os pontos do fluido de maneira isotrópica. O que quer dizer isso? A pressão aplicada num fluido em repouso, quer dizer, se eu tiver um fluido parado e eu aplico uma pressão nele, ela se transmite integralmente. Essa palavrinha é importante. Todo o valor da pressão vai ser transmitido integralmente. Para onde? Todos os pontos do fluido de maneira isotrópica. Então, se eu aplico a pressão num fluido, e o fluido está em repouso, todos os pontos do fluido recebem aquela pressão. De maneira isotrópica, ou seja, em todas as direções, a pressão é igual. Significa que se eu tenho um fluido aqui, ó, num recipiente, e eu aplico na superfície do recipiente uma pressão P. Todos os pontos do fluido vão receber essa pressão P, independentemente da direção. Isso quer dizer a palavra isotrópico, quer dizer, em qualquer direção ela é a mesma. Então, um ponto aqui da parede recebe a pressão P. Um ponto aqui recebe a pressão P. Um ponto aqui do canto recebe a mesma pressão P. Então, é isso que diz o princípio de Pascal. É o famoso efeito do chuveirinho. Se eu pegar um chuveirinho aqui, ó, com vários furinhos aqui, ó, e colocar água até aqui, essa água vaza pelos furinhos. Agora, se eu colocar minha boca aqui e assoprar, eu aumentei a pressão. Cada furinho recebe a mesma pressão. A água vai mais longe, porque cada furinho ali recebeu a mesma pressão e ela foi somada que tinha antes. Isso tem a ver com o princípio de Pascal. Um outro conceito para fluidos em repouso importante é o teorema de Stevin, devido ao físico Simon Stevin. O que diz o teorema de Stevin? Se eu tiver um fluido em repouso e eu pegar um ponto do fluido que esteja submerso, ou seja, a uma profundidade H, e na superfície do fluido eu aplico uma pressão P0, o ponto que está a uma profundidade H vai receber uma pressão total P. Quanto vale esse P? Ele vai receber P0? Vai, pelo teorema de Stevin, esse P0 atinge aqui. Mas além do P0, existe uma coluna de água em cima dele que pressiona. Então, a pressão aqui vai ser a pressão do P0 que foi adicionado à superfície, mais a pressão do peso da coluna de água que está aqui. Então, a pressão total nesse ponto é a pressão aplicada na superfície, P0, mais a pressão do peso dessa coluna de água, que se calcula da seguinte maneira: ρGH. ρGH. Rho é a densidade
da água ou do líquido? G é a aceleração da gravidade. E H é a profundidade. Então, o teorema de Stevens diz que se eu aplicar uma pressão na superfície de um líquido, numa dada profundidade H, a pressão total vai ser a pressão que eu apliquei mais ρgH. E se eu não aplicar nada na superfície do líquido? Aqui é zero. Só vai sobrar ρgH. Esse é o teorema de Stevens. E esses dois princípios aqui são muito importantes para a compreensão do comportamento de fluidos em repouso. Então, a pressão é P0 mais ρgH. Por enquanto, a gente vai desconsiderar efeitos externos como P0. Para a gente, a não ser que o problema diga o contrário, eu não vou levar em conta P0. Vou tomá-lo como sendo zero. Então, para mim, a pressão vai ser ρgH. Tá aí. Uma outra maneira de escrever ρgH é rebatizando esse produto. Rho vezes G, a gente vai chamar de gama. E isso é chamado de peso específico. O que é o peso específico? É a densidade multiplicada pela gravidade. Por que peso específico? Vamos ver. O que é densidade de um fluido? É a massa do fluido pelo volume do fluido. O que acontece se eu pegar a densidade e multiplicá-la pela gravidade? Então, eu vou pegar m sobre v e multiplicar por g. Espera aí, mas mg é o peso. Então, a densidade vezes a gravidade deu o peso por volume. E isso aqui a gente chama de gama, que é conhecido como peso específico. Qual é a unidade de peso específico? É a unidade de peso, que é Newton, por volume, por metro cúbico. No sistema internacional, Newton por metro cúbico. No sistema inglês, pode ser libra por pé cúbico, ou libra por polegada cúbica, e assim por diante. Então, é comum a gente escrever esta equação, não vamos levar em conta o P0 por enquanto, P igual a ρgH. ρg é o peso específico, é o gama. Então, pressão é gama vezes a profundidade. Normalmente, num sistema de coordenadas, para fluido, a gente considera a superfície do fluido o plano XY. E a profundidade o eixo Z. Então, como o meu H está aqui, o meu H equivale a Z. Então, é muito comum, ao invés de usar a letra H, a gente usar a letra Z. Então, ρgZ é a pressão a uma profundidade Z. Como aqui lida com a densidade, ou o peso específico, é importante que a gente conheça esses parâmetros do fluido que estamos trabalhando. E, normalmente, o fluido mais utilizado é a água. Então, pelo menos para a água, a gente tem que saber esses valores. Para a água, a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. 1 metro cúbico de água tem 1 tonelada, 1000 kg. Se eu transformar metro cúbico em litro, como 1 metro cúbico são 1000 litros, então é 1000 kg por 1000 litros, o que equivale a 1 kg por litro. Ou seja, a densidade da água também pode ser referida como 1 kg por litro. 1 litro de água tem 1 kg. Ou, se eu preferir, 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Como 1 centímetro cúbico
é a mesma coisa que 1 ml, então pode ser 1 grama por ml. Então a densidade da água pode ser expressa assim. E o peso específico da água é a densidade da água vezes a gravidade. Então, se eu multiplicar por 9,81 aqui, vai dar 9.810 newton por metro quadrado. Se eu quiser converter para o sistema inglês, dão 62,4 libras por pé cúbico. Falei por metro quadrado aqui, desculpa, por metro cúbico. 9.810 newton por metro cúbico. Ou 62,4 libra por pé cúbico. Tá aí. Então, são valores que costumam aparecer e o que nos ajudam muitas vezes a atuar sobre o problema, ter esses valores em mente, facilita a nossa vida. Então vamos analisar a pressão num fluido. Imagine que eu tenha um fluido aqui, ó. Aqui é a superfície do líquido, ó. Plano XY. Z é a profundidade. Suponha que eu tenha um dado objeto com uma superfície aqui, ó. Esse azul aqui, ó. Eu tenho um ponto A que recebe uma pressão PA. Lembre-se que a pressão age sempre perpendicular à área. Então, aqui, ó. A pressão sempre é perpendicular à área, tá? Então, se eu tenho um ponto A aqui, eu tenho uma pressão perpendicular a essa área aqui, ó. Se eu tenho um outro ponto aqui, a pressão é perpendicular a esse ponto. Eu vou chamar esse ponto de 1 e esse ponto aqui de 2. A pressão no ponto 1, o ponto 1 está a uma profundidade Z1 da superfície. O ponto 2 está a uma profundidade Z2 da superfície. Esta placa, ela tem uma largura constante B. A largura dela é constante. Vamos calcular a pressão. Como que a gente calcula a pressão? Bom, a pressão no ponto 1 é o peso específico vezes a profundidade dele, Z1. Então é gama Z1. A pressão no ponto 2 é gama Z2. Gama vezes a profundidade em 2. Então assim você calcula a pressão numa dada profundidade. Vamos imaginar que aquele corpo seja uma placa como essa, inclinada. Inclinada. Ela tem uma inclinação. A largura dela é constante, vale B. A largura é constante, vale B. Ela tem um comprimento L. E ela está inclinada. Se ela está inclinada, esta parte aqui está mais próximo da superfície do que esta parte aqui. Ou seja, se aqui está mais perto da superfície, a pressão é menor. Se aqui está mais longe da superfície, a pressão é maior. Então eu tenho uma distribuição de pressão sobre essa placa. Eu tenho uma carga distribuída, onde a pressão vai aumentando desta região para esta. Como a pressão, pelo teorema de Stevin, varia linearmente com a profundidade, então aqui eu vou ter uma distribuição linear, ó. Ela vai formar aqui, ó. Se aqui é menor, aqui é maior. Então aqui eu tenho uma distribuição linear. Ou seja, do menor para o maior, isso varia linearmente. Então, ele está aqui, ó. Esta é a variação linear, essa linha rosa, é uma reta. Então, isso aqui forma um segmento. Ao longo de toda a placa. Como a placa tem largura uniforme, eu não preciso analisar toda a placa, basta eu analisar o perfil dela, a secção transversal dela aqui, ó. Ou a seção lateral.
Veja, esta parte aqui está uma profundidade Z1. E esta parte aqui está uma profundidade Z2. Então vamos analisar. A pressão em 1 é gama Z1. A pressão em 2 é gama Z2. Como a largura é constante, ou seja, a distribuição aqui é igual à vizinha, é igual... Basta eu olhar esta secção aqui da placa. Ó. Basta eu olhar para isso, ó, que eu vou conseguir. Se eu olhar para esta secção, eu tenho toda a informação, porque a de trás dessa é igual, a outra é igual e assim por diante. Então, vamos redesenhar isso aqui. Tá aí, ó. Tô olhando só aquela secção. Aqui, a profundidade Z1 e aqui a profundidade Z2. Então, a pressão em 1, P1 é gama Z1. A pressão em 2 é gama Z2. É claro que a gente já sabe que, dada uma distribuição sobre uma superfície, a força resultante é numericamente igual à área daquela distribuição. Então, se eu pegar essa distribuição aqui, olha a figura que eu tenho aqui. Ó. Tem aqui um trapézio. Ó. Se eu achar a área desse trapézio, em termos de comprimento e pressão, vai me dar a força resultante. Então, a força resultante aí poderia ser calculada pela área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área daquilo ali me dá a força resultante. Ou, como a gente fez anteriormente, a gente pode dividir este trapézio em duas áreas conhecidas, um retângulo e um triângulo. Então, poderia dividi-lo aqui, ó. Opa! Poderia dividi-lo aqui, ó. Se eu achar a força resultante neste triângulo, a área desse triângulo e deste retângulo, somar as duas me dá a força resultante total. A força resultante, ela age num ponto. Mas veja, isso aqui está dentro de um líquido. Qual é este ponto? A linha de ação da força, esta aqui, ó. Esta linha de ação da força resultante passa pelo centroide C do volume e não atua no centroide da placa, mas sim no ponto P, chamado centro de pressão. Então, cuidado. Como isso aqui está dentro d'água, a força resultante ela não age no centroide da placa, mas sim no centroide desta distribuição aqui, ó. Então, no centroide deste volume aqui, isso aqui tem um volume, né? Tá? Então, no centroide deste volume. E então, aqui está o centroide. Aqui está o centroide do volume. É este ponto aqui. Ali é o centroide C, eu estou chamando ele. E a linha de ação da força atua num ponto da placa, que não é o centroide da placa. Se a placa for homogênea, o centroide está no meio dela, aqui, ó. Mas o ponto na placa onde a força age é o ponto P. Ele é chamado centro de pressão. É como se toda a pressão estivesse agindo naquele ponto. Então vamos fazer análise da placa, de uma placa agora curva, ali foi uma placa reta, de uma placa curva, mas de largura constante. Imagina que eu tenho uma placa curva, mas de largura constante B. A pressão aqui na parte mais próxima à superfície, P1 é gama Z1. Mais no fundo, P2 igual a gama Z2. Como a força age perpendicular à área, então, ó,
Aqui muda, aqui vai ter uma superfície curva e não mais linear, ó. Essa placa aqui tem um comprimento lateral L, ó. E a força resultante age no centro de pressão da placa e não no centroide da placa. Ela passa pelo centroide deste volume aqui, ó. Como a largura é constante, basta eu olhar o perfil disso. Olhando isto de perfil, o que eu tenho é isso. Tá aí. Quanto que vale, não comentei aqui nem no slide anterior, mas quanto que vale a carga distribuída? A gente já estudou lá atrás que a carga distribuída, o W, ele nada mais é do que quem está atuando, nesse caso é a pressão, vezes a largura. Então, o W é a pressão, a largura disso aqui era B. Então, é assim que eu calculo a carga distribuída num ponto. Então, vai ser a pressão aqui vezes a largura da placa. Ó, a largura da placa é B, tá vendo? Ó? Largura da placa é B. Então, se eu pegar a pressão aqui, multiplicar por esta largura, vai me dar esta área aqui. No fundo, é a carga distribuída nesse trecho. Então, eu tenho aqui, neste ponto, o W1 é P1 vezes a largura B. Neste ponto, o W2 é P2 vezes a largura B. Como que a gente trata isso? Quando a gente tem uma força inclinada, a gente costuma decompor a força nos eixos x e y. Tá? Aí você adota onde que está esse sistema de coordenadas, mas seria interessante eu decompor essa força para cá e para cá. Porém, como isso está dentro d'água, uma técnica que a gente usa é a seguinte. Ao invés de fazer assim, nós vamos distribuir a pressão. Então, a gente faz assim, ó. Eu pego isto aqui, ó, desta ponta, traço uma reta vertical. Desta ponta, eu traço uma reta horizontal. E imagino toda essa região interna aqui preenchida com água. Então, tudo isso aqui está preenchido com água, ó. Tudo isso aqui está preenchido com água. E agora, eu vejo o seguinte. Se eu passar uma linha reta aqui, eu tenho uma pressão distribuída aqui. Então, eu vou ter uma pressão distribuída na parte superior. E eu também vou ter uma pressão lateral aqui, ó. Além disso, então, se eu somar o efeito da força devido a essa pressão lateral, mais o efeito da força devido a essa pressão superior, vai me dar a força agindo na placa. Mas como eu considero essa região preenchida com água, eu tenho o peso dessa água também agindo aqui. Então, eu tenho o peso aqui agindo na placa. Então, eu vou ter que levar em conta 3 componentes neste caso. Tenho que levar em conta o peso da água, a força devido à pressão lateral e a força devido à pressão superior. Então, quando a placa é curva e a largura é constante, uma maneira de analisar é dividi-la desta maneira, que esta ideia está mostrada nesta figura aqui, ó. Então, vamos analisar. Esta placa aqui é esta placa aqui. Eu passei uma linha vertical, uma linha horizontal. Imaginei uma distribuição de forças aqui e uma distribuição de forças aqui, ou de pressão, melhor dizendo. Pressão aqui e pressão aqui.
Veja, como aqui é horizontal, está tudo a mesma profundidade. Então, a pressão é a mesma em todos os pontos, já que a pressão, pelo teorema de Stevens, é ρGH. Se o H é o mesmo para todo mundo, a água é a mesma, a gravidade é a mesma, a pressão é a mesma. Então, a distribuição aqui superior, ela é uniforme. Ó. Agora, a distribuição lateral, esta aqui, a pressão varia com a profundidade. Então, quanto mais fundo, maior a pressão. Então, a pressão aqui, ela está num sistema mais raso, ela é pequena. A pressão aqui mais funda, ela é maior. Então, daqui para cá, eu tenho uma distribuição linear de pressão. Ó, distribuição linear. E aqui uma distribuição constante. Além do mais, eu tenho o peso da água aqui. É claro que essa distribuição aqui, ó, se eu achar a área, se eu achar esta área aqui, me dá a força resultante nesta região. E a força resultante na lateral AB, eu estou chamando de FAB. Se eu achar esta área aqui, ó, esta área aqui vai me dar força resultante nesta lateral, que é o FAD. Estou indo de A para D, FAD. Então, aqui eu tenho uma força resultante. E aqui eu tenho outra força resultante. Além disso, eu tenho a força-peso, que é o peso dessa água que eu preenchi aqui, ó. Então, esta é uma maneira de analisar superfícies curvas. Eu devo decompor essas distribuições de pressão horizontal e vertical, calcular a força resultante desse sistema e calcular o peso da água que acumulou ali. Esta água está acumulada na parte curva aqui, ó, na parte côncava. Se a superfície fosse assim, uma superfície aqui assim, bom, não precisa analisar cada caso, mas é onde acumulou água. Estava querendo pensar numa parte que não acumulasse água. Então, como é que fica neste caso a força resultante? Bom, quem é o peso dessa água? O peso dessa água, ou o peso desse pedaço aqui, vai ser o peso específico vezes a área. Qual área? A área BDA. A área BDA. Esta área aqui, ó. Então, se eu pegar o peso específico e multiplicar por esta área, vai me dar o peso agindo aqui neste sistema. E quem é a força resultante total? A força resultante total vai ser o somatório de todas as forças. Então, é essa força aqui, é esta força aqui, FAD, mais esta força aqui, FAB, mais o peso dessa quantidade de água que eu preenchi ali. Então, é assim que eu calculo a força resultante para uma superfície curva. Aqui, por que é gama vezes a área? Bom, quem que é gama? W, gama, é o peso específico. Na verdade, gama é o peso específico, que é o peso por unidade de volume, vezes a área aqui. Isso vai me dar o peso daquela secção ali. E eu posso calcular as coordenadas dessa força calculando o momento.
Usando o teorema de Varion, o momento da força resultante é igual a somatório de todos os momentos. Então, se eu aplicar o momento em relação a um ponto arbitrário, eu consigo tirar a coordenada dessa força, ou dessa, assim por diante. Bom, ali foi uma placa de largura constante, B. E se a placa tiver uma largura variável, por exemplo, uma estrutura mais elíptica aqui, ó. A largura aqui é diferente da largura aqui, ó. Então a largura agora varia. Como é que eu trato um caso desse? Bom, uma coisa eu sei, se essa ponta está mais próxima à superfície, então a pressão aqui é menor, a pressão aqui é maior. Então eu vou ter uma distribuição aqui, ó. Eu vou ter uma distribuição. Porém, eu não posso pegar isso aqui de perfil, falar que tudo daqui para lá é igual. Ele pode ser igual nessa linha, mas não é igual à linha vizinha. Então, para tratar isso aqui, nós pegamos uma secção de área infinitesimal dA. Então, pegamos uma área aqui muito pequenininha, ó. Uma área dA. E vamos analisar o que está acontecendo neste volume com esta área aí, ó. Neste volumezinho aqui, ó. Tá aí. É neste volume que nós vamos analisar. É que ali o desenho ficou bem fraco, os desenhos escaneados aqui em azul, mas tá aqui, aqui você tem um elemento de volume. Largura dA, aqui uma área de uma área dA. Aqui é o eixo Y. Então vou pegar a coordenada deste ponto aqui, ó, como sendo esta coordenada, e eu estou chamando ela de Y'. Então, este pedaço tem largura dy'. A profundidade, isso aqui vai estar numa dada profundidade. Esta largura que eu escolhi aqui, ela é variável, então estou chamando de x, esta largura. E eu vou pegar, se isso aqui é infinitesimal, vou ter uma força dF infinitesimal passando pelo centroide dessa distribuição aqui. Centroide de volume, não da placa. A força resultante age no centro de pressão da placa, que é essa aqui, ó. Então, vamos analisar para este pedacinho. Quem é dF? É a pressão vezes dA. Mas a pressão é gama vezes Z. Z é a profundidade. Então, dF é gama ZdA. Então, quem é a força resultante aqui? Vai ser a integral de dF. Quando eu integro, é somar essas diversas placas. Vai me dar a força resultante total. Lembra que a integral é somar, é integrar, é juntar tudo, todas as fatias infinitesimais para dar sobre toda a curva. Então, se eu integro aqui os dois lados, aqui e aqui, isso aqui, a integral de dF vai me dar força total, que é a força resultante. É igual a integral de dF, que é a integral de gama Z dA. Gama é constante, sai da integral, ficou a integral de Z dA. Então, a força resultante que age nessa placa é o peso específico vezes a integral de Z dA. Veja, a força resultante, ela tem uma coordenada do centroide de pressão desse cara. Esta coordenada, ela vai estar atuando nesta placa aqui, mas quem é a integral de ZdA? Agora, para a placa, se a gente lembrar para a placa, o centroide da placa. O centroide da placa eu vou colocar aqui como C'. Esse é o centroide da placa, não é o centro de pressão P.
Centroide da placa, C', está uma profundidade Z, ó. Está uma profundidade Z barra. Então, a coordenada do centroide da placa é Z barra. E a gente já viu que Z barra, como que eu calculo Z barra? É a integral de Z dA sobre a integral de dA. Mas quem é a integral de dA? É a área total da placa. Então, isso aqui é A. Se eu apagar isso aqui e passar essa área para cá, multiplicando, eu vou ter o seguinte. Se eu passar essa área para cá multiplicando, eu vou ter isso. Área vezes a coordenada do centroide é a integral de ZDA. Então, eu vou trocar essa integral de ZDA por Z do centroide vezes A. Então, a integral de ZDA é Z do centroide vezes A. Então, vou trocar ali. Se eu trocar aqui por Z do centroide vezes a força resultante ela é calculada assim. É o peso específico do líquido vezes a coordenada do centroide da placa vezes a área da placa. Olha que interessante. Está aqui. E é útil utilizar essa equação? Às vezes sim. Ah, professor, se não for útil, você vai ter que decompor, fazer lá alguma coisa aqui. Vai dividir isso aqui numa altura vertical, horizontal, fazer uma distribuição aqui, lateral, igual nós vimos. Vamos fazer algumas análises disso, alguns exercícios. Olha aqui. Determine a magnitude e a localização da força resultante devido à ação da água que atua sobre a placa retangular AB de largura 1,5 m. Então, eu tenho uma placa retangular aqui, AB, essa aqui. Ela tem, aqui na vertical, ela tem 3 metros e na largura ela tem 1,5 m. E ela está 2 metros abaixo da superfície. O desenho está ruim, mas isso aqui é água, tá? Ó. Então, isso aqui tudo é água. Então, essa água está exercendo pressão aqui, ó, na lateral, para empurrar essa porta. Ele quer que eu determine qual é o módulo da força resultante que age nessa porta e onde ela se localiza. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho duas profundidades. Esta aqui, que está mais perto da superfície, ó. Então, aqui a pressão é menor. E essa que está mais no fundo da superfície, que vai dar uma pressão maior. A pressão aqui, lembrando que pressão eu sempre calculo assim, é o gama Z, ou, se eu quiser, ρ GZ. Pressão em A é a densidade da água, esse índice W aqui é água, water em inglês, densidade da água, vezes a gravidade vezes a profundidade de A, que vai ser densidade da água 1000 kg por metro cúbico, gravidade 9,81. E o Z aqui são 2 metros de profundidade. 2. Fazendo essa conta, isso dá 19,62 quilopascal. Quilo é 1000, hein? Quilopascal. A pressão em B, que vai ser mais intensa do que a pressão em A, porque está mais no fundo. É a densidade da água vezes a gravidade vezes a profundidade de B. Densidade da água é 1000, gravidade 9,81, profundidade de B são 2 metros mais 3 metros, que dão 5 metros. Fazendo essa conta, a pressão em B vale 49,05 kPa. Então, já descobri a pressão aqui e a pressão aqui. Então, eu já sei que tem uma distribuição linear daqui para cá, ó.
E aqui eu vou ter outros valores intermediários. Tá aí, já tem uma distribuição assim ali na lateral. Quanto que vale a carga em A? Carga é a pressão vezes a largura. Então, a largura aqui é 1,5 m. Então, é B vezes a pressão. 1,5 m vezes a pressão em A, 19,62. Isso dá 29,43 kN por metro aqui em A. E em B, é a largura vezes a pressão, é 1,5 m vezes 49,05, que dão 73,58 kN por metro. Então, já achei a carga distribuída ali. Tanto no A quanto no B, já sei que a distribuição é linear. Então, eu posso fazer um desenho assim, ó. Aqui eu vou ter uma carga distribuída, aqui vale 29,43 e aqui vale 73,58. Tá aí. A força resultante vai agir no centroide deste volume de água aqui, ó. Eu preciso calcular. A força resultante é calculada pela área dessa figura aqui. Então, ampliando, tá aí. Quem é a força resultante? É a área deste trapézio. Base maior, que é 73,58. Aqui o autor arredondou para 73,6. Cuidado, tá? Às vezes você pega o livro, o autor às vezes arredonda. Mas se vocês estão fazendo no Moodle, não arredonda não, deixa para arredondar no final para não ter divergência de algarismo significativo. Então aqui, ó, 73,58, base maior. Base menor, 29,43. Vezes a altura, 3, dividido por 2. Então, a área aqui me dá a força resultante. Fazendo essa conta, a força resultante que age nessa placa vale 154,5 kN. Então, ele pediu qual o valor da força resultante? Está respondido, 154,5 kN. E ele quer saber a localização dessa força, onde que ela atua? Bom, se vocês pegarem uma tabela, eu tinha mostrado tabelas na aula passada, uma tabela onde que se localiza o centroide de um trapézio, tem lá essa equação, tá? Já peguei pronta, tá? Eu mostrei as tabelas na aula passada. Vai lá uma tabela de um trapézio, dado um trapézio, aonde que se localiza o centroide do trapézio? Se for lá na tabela, ele te dá a fórmula para calcular o centroide do trapézio. A fórmula é esta aqui, para o centroide do trapézio. H é 1/3 de 2 vezes a base menor mais a base maior dividido pela base menor mais a base maior vezes a altura. Se for lá, tá? Cuidado aqui, eu chamei de H. Esse aqui é a coordenada do centroide, tá? H é a altura. Então essa é a equação que está lá tabelada. Eu já peguei ela pronta. Eu não, o autor pegou, só estou reproduzindo aqui. Então, está aqui. Fazendo esta conta, esse H ele está em relação à base maior. Então, tem que saber orientar lá na figura que você vê quando você pega na tabela. Então, é este H aqui, ó. Isso dá 1,29 metros. Então, calculamos. Se você definiu que o H é esse, você me deu o valor dele, eu achei, então, onde que a força resultante atua. Esta é a coordenada em Z, tá? Em profundidade, que
a força resultante atua? É este valor acima da região, acima do ponto B. Ó. Então, é a região acima do ponto B. 1,29 metros na vertical acima do ponto B. Tá aí. Vamos fazer uma solução alternativa. Vamos resolver de outra maneira. Para entender, porque, como eu mostrei, teoria ela pode se aplicar de diferentes formas. Vamos mostrar aqui. Como que seria a outra forma? Bom, eu já havia calculado o WA, WB. Eu posso pegar aquele trapézio e dividir em um triângulo e um retângulo. Eu acho a força resultante no triângulo, a força resultante no retângulo e somo as duas. É outra maneira, tá? Sem precisar calcular pela área do trapézio, apesar que a área do trapézio a gente aprende no ginásio. Então, mas eu posso fazer assim. Então, ó, a força resultante no retângulo, tá? Então, no retângulo, esse re é do retângulo. Como que eu calculo? Base vezes altura. Quanto que, agora eu não lembro, não anotei o valor aqui, quanto que valia o total aqui? Deixa eu só pegar o valor aqui. Que valia 73,58. 73,58. Então, tudo isso aqui vale 73,58. Deixa eu só fazer o valor de cima vale 29,43. Então, este pedacinho vale 29,43. Então, se este pedacinho vale 29,43, aqui vale também 29,43, que é o que está marcado aqui. Então, a solução vai ser a força resultante nesse retângulo, 29,43, que é base, vezes a altura, que é 3. Isso dá uma força de 88,3 kN aqui. E no triângulo? No triângulo, posso fazer base vezes altura sobre 2. Bom, se aqui é 29,43 e o total dava 70 e pouco, é fazer 70 menos 29,43. O que sobra é o que é o valor desse pedaço aqui. E aqui está dando 44,15. Então, base, 44,15 vezes a altura, 3 metros, dividido por 2, que é um triângulo. Fazendo essa conta, dão 66,2 kN. Quem é a força resultante total? É a soma dessas duas forças. Então, é 88,3 mais 66,2. Isso dão 154,5 kN. Bateu com o valor da força resultante anterior. Vamos ver? 154,5 kN. Bateu. Tá aí. E a coordenada da força resultante? Eu posso, como no problema anterior eu escolhi o ponto B como referência para medir, eu também posso escolher aqui, para dar o mesmo resultado, obviamente. Então, eu faço o momento resultante. Vou pegar o momento resultante em relação a B. Momento resultante em relação a B é a soma dos momentos em relação a B. Então, momento da força resultante é força resultante, que vale 154,5, vezes a distância ao ponto B. A força resultante é essa distância ao ponto B, que eu não sei quanto que ela vale. Então, vou chamar de H, é ela que eu quero descobrir. Então, vou chamar isso aqui de H.
Então é força vezes distância aqui, que é H. Como ele tende a girar para cá, em relação a B, isso aqui seria negativo. Aqui está positivo, mas seria negativo. Tem que ser igual ao momento das outras forças. Quem são as outras forças? Desta aqui, da força do retângulo, que é 88,3 vezes, como ele age no centroide do retângulo, que está na metade do caminho, isso aqui vale 3, então aqui é 1,5. Vezes 88,3 vezes 1,5, negativo também. Então aqui é negativo. Aqui é negativo. E a força do triângulo. Força do triângulo está a essa distância aqui. A gente já sabe que para o triângulo, o centroide dele é 1/3, 2/3 a relação. A menor distância é 1/3. 1/3 do todo. Se o todo vale 3 metros, 1/3 dá 1 metro. Então é o valor da força do triângulo, que é 66,2 vezes 1 metro. Negativo também, porque ele tende a empurrar para cá, no sentido horário. Então, ó, aqui é negativo, negativo, negativo. Se eu multiplicar por menos 1, fica tudo positivo. Então ficou 154,5H é igual a 88,3 vezes 1,5 mais 66,2 vezes 1. Isolando o H dá 1,29 metros. Ou seja, a força resultante age a 1,29 metros do ponto B. Bateu com a forma anterior. E tem uma terceira forma alternativa, que é mais fácil. A força resultante, nós vimos que ela é gama coordenada do centroide da placa vezes a área. Gama coordenada do centroide da placa vezes a área. Então, quem é gama? É o peso específico da água. É 9.810. A área da placa é 3 metros por 1,5. E a coordenada do centroide da placa? O Z da placa. O Z da placa ele está aqui, ó, bem no centro. Ora, ele está aqui. Então, o Z da placa é medido em relação aqui em cima, hein, ó, essa distância aqui, ó. Então, o Z da placa vai ser 2 metros mais essa distância. Se ele está no meio, aqui tem 3 metros, então este pedacinho aqui vale 1,5 metro. Portanto, o Z da placa é a soma desses dois. 2 mais 1,5 dão 3,5. Fazendo essa conta, o Z da placa dá 154,5 kN. Aí, para achar a coordenada, eu poderia usar o momento, como eu fiz aqui. Então, ó, eu posso calcular a força resultante assim. Posso calcular a força resultante dividindo a área aqui em pedaços e somando. Posso usar a força resultante da área total se eu tiver uma tabela de centroide dela. Tá aí. Essa figura ficou horrível, o escaneamento dela, eu não consegui melhorar. Mas tá aqui, olha, determine um módulo da força hidrostática resultante atuante na superfície de um cais construído com a forma de uma parábola, conforme a figura. Ó, isso aqui tem um formato de uma parábola, então é esse aqui é o cais, ó. Isso aqui tem um formato de uma parábola. Até aqui, tá? Então isso aqui tem um formato de uma parábola. O cais tem 5 metros de comprimento, então esse comprimento azul vale 5 metros. E a densidade da água ele deu como 1.020 kg por metro cúbico. Ah, professor, não é 1.000? A densidade da água varia com a temperatura, tá? Então, não sei em que temperatura ele fez a medida. Cuidado, o desenho ficou muito ruim, mas esses
essa altura aqui é o nível da água. Então a água, cuidado, parece que é o céu e a água mais escuro, mas não é não. O scanner ficou ruim. A água está aqui, o nível dela, ó. Deixa eu fazer de outra cor. O nível da água está aqui, ó. Este é o nível da água. Então tudo isso aqui é água, hein? Tudo isso aqui é água. Que o desenho ficou muito ruim. Porque se eu olho só nessa figura, dá a impressão que a água está aqui e aqui é céu. Não, tudo é água. Tudo a parte verde aqui é água. Tá aí. Então, na hora de olhar para a figura, cuidado. Aqui ele me deu uma largura de 1 metro e aqui ele me deu uma altura de 3 metros. Então, o que ele está pedindo? A força hidrostática que age nessa superfície. Então, eu tenho pressão aqui, ó, agindo. Tenho pressão perpendicular à área aqui, ó. Tem uma carga distribuída aqui. Então vamos ver. Como isso aqui é curvo, qual é a ideia que eu faço? Passo uma linha aqui vertical e dá um nível aqui uma horizontal. E aí eu vou distribuir a pressão assim. Que no fundo a pressão é maior e conforme eu vou subindo, a pressão vai diminuindo. Até que quando chega na superfície a pressão zera. Tá? Então aqui eu tenho uma distribuição linear de pressão. Tá aí. Aqui eu tenho uma região na superfície. E eu tenho uma quantidade de água nessa região aqui, ó, que tem um peso aqui, ó. Esse peso é uma força vertical. Como aqui está na superfície, em cima é ar, e ele só pediu força hidrostática, então não vou levar em conta pressão atmosférica aqui. Como aqui não tem nada, aqui eu não coloco nada. Mas só coloco uma força vertical agindo aqui. Então eu fico com o meu desenho com a distribuição deste jeito aqui, ó. Então vamos fazer as contas. Quanto que vale a pressão em B? A pressão em B é densidade vezes a gravidade vezes a profundidade em B. Então a densidade é 1020, a gravidade 981 e a profundidade aqui são 3 metros. Então a pressão em B dá um 30,02 kPa. Então a pressão aqui no ponto B 30,02 kPa. Qual é a carga distribuída no ponto B? É a pressão vezes a largura. Cuidado com o nome. Na hora que eu li o problema, eu interpretei errado também. Eu falei para vocês no início que a largura era essa curva aqui, ó. Que o comprimento, porque ele usa o nome comprimento. Mas ele está se referindo ao comprimento de assim. Então, o que nós chamamos de largura é o que ele está chamando de comprimento. Então, comprimento é a largura dele aqui, tá? Então, isso aqui geralmente é um erro de tradução. Então, esse cais aqui tem 5 metros de largura. Então, a largura vale 5 e a pressão 30,02. Fazendo essa conta, dão 150,1 kN por metro. Então, é a carga aqui no fundo, ó.
Quem é a força horizontal que age aqui, a força resultante? É a área deste triângulo aqui. Então vai ser meio da base, que é 150,1, vezes a altura, que são 3 metros. Fazendo esta conta, a força horizontal que age aqui dá 225,1 kN. 225,1 kN. Achei a força resultante aqui. Quem é a força vertical? É o peso dessa estrutura de água aqui, ó. Uma vez que em cima disso aqui só tem ar, então não estou levando em conta o peso do ar. Então não tenho carga distribuída em cima. Só tem o peso da água aqui. Então a força vertical, a gente viu que essa força pode ser calculada como pressão vezes área. ρg B vezes área. Densidade da água, 1020. Gravidade, 9,81. O B, a largura, 5. Vezes a área disso aqui. A área de quem? A área desta figura aqui, ó. Vou fazer, o duro que está tão pequenininho ali, mas dá para... Vou fazer... Deixa eu pegar uma cor que destaca aqui. Vou fazer em rosa. É a área dessa curva aqui, ó. Essa curva, ele diz para a gente que é uma parábola. Então, preciso saber quanto que vale a área dessa parábola. Eu vou lá naquelas tabelas que eu dei para vocês, tem a área dessa parábola. A área dessa parábola é 1/3 da largura dela aqui, então vou rascunhar aqui no cantinho. Vou fazer assim. Se eu tenho uma parábola desse tipo, a área dessa parábola ela é dada por 1/3 desta largura aqui, que eu vou chamar de Azinho, e essa altura aqui que eu vou chamar de Bzinho, ou H. Então, isso aqui vai ser dado por 1/3 de A vezes H. É só você ir lá na tabela e pegar. Ah, professor, mas como que eu chego nessa área? Cálculo diferencial integral. Tenta descrever a função disso aí e integra que você vai obter. Tá? Mas isso já está tabelado para a gente. Então é essa que eu vou usar ali. Então tá aqui. A área dessa curva é 1/3. Essa base aqui tem 1 metro. Essa profundidade tem 3 metros. Então, 1/3 de 1 vezes 3. Fazendo essa conta, a força vertical aqui é de 50 kN. Quem é a força resultante? Eu só tenho uma vertical e uma horizontal. Ó, se eu fizer vetorialmente, veja que a força resultante é a soma das forças, vetorial. Então, se eu tenho uma força vertical para baixo e uma horizontal para cá, a resultante é essa aqui. E como que eu acho essa resultante? Teorema de Pitágoras. Tá? O quadrado da força horizontal mais o quadrado da força vertical tem que ser igual ao quadrado da força resultante. Então, a força resultante é a raiz quadrada da força horizontal ao quadrado mais a força vertical ao quadrado. Raiz quadrada de 225,1 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Fazendo essa conta, a força resultante que age nesta área parabólica aqui dá 231 kN. 231 kN. Ele só pediu a força resultante, então tá aí. Olha este sistema. Determine um módulo e a localização da força resultante atuando em cada uma das placas triangulares da extremidade do coxo mostrado na figura. Isso aqui é um coxo, tipo onde o boi bebe água,
que tem um formato triangular, ó. Não sei se dá para ver no desenho aí. Ele tem esse formato aqui, ó. Tá aí, esse é o coxo. Ele quer que eu calcule a força resultante em cada uma das placas triangulares. Ele quer que eu determine a força nessas placas aqui, ó. Do lado de cá e do lado de lá, obviamente, né? Então, claro, como já dá para ver por simetria que a força que atua de um lado é igual ao do outro, então basta calcular um lado só. Isso aqui está preenchido com água e ele deu a densidade da água. Aqui vale 1 metro de largura e 1 metro de altura. E aqui tem uma face E, ó. Vamos pegar essa face E aqui, ó. A água vai aplicar uma força lá, ó. E é claro, como isso tem profundidade, a pressão varia linearmente da superfície para o fundo. Então o eixo Z está aqui, a pressão vai ser distribuída aumentando aqui. Veja, eu tenho uma lateral aqui com pressão, outra lateral aqui com pressão, ó. Então eu tenho uma distribuição. Como isso tem uma geometria triangular, e isto aqui vale 1 metro, isso aqui vale 1 metro. Então, se eu pegar metade aqui de 1 metro, isso aqui tem meio metro. Então, a distância OB vale meio metro. A gente já viu, quando você tem uma placa, você vai pegar uma fatia dela de largura infinitesimal e isso vai te dar um volume ali. Então, eu vou pegar uma fatiazinha aqui, ó, de largura DZ, tá? Largura DZ. E vou calcular a força infinitesimal DF que age neste pedacinho. Qual a largura disso? Se a coordenada aqui é x, essa aqui é a coordenada x. Ó. Então, se a coordenada aqui é x, daqui para cá, nessa distância que eu tenho aqui, ó, nessa distância aqui, eu estou chamando isso de x. Mas para o lado de cá eu também tenho x. Pro lado. Então essa distância toda vale 2x. Está aqui. Então essa placa tem largura 2x e espessura dz. O total aqui é 1 metro de profundidade. Quem é a força aqui, DF? A gente já viu que a força é o volume dessa estrutura aqui. Então, DF é dV, que é PdA. P é ρg vezes AH. dA. Quem é o dA disso aqui? Ora, o dA, se eu desenhar a fatia, a área lá na lateral triangular, ela vai ser uma coisinha assim. Aqui eu vou ter largura, que vale 2x. E esta largura aqui vale dz. Então, dA vai ser 2x dz. Então, dA vale 2x dz. Então, aqui é ρgz 2x dz. A densidade aqui é 1000. A gravidade 9,81. A altura Z é a altura do pedacinho que eu peguei, que eu não sei quanto que ele vale. Então, ela é a minha variável. E X eu também ainda não conheço. Então, fazendo 9,81 vezes a gravidade vezes 2, dá 19.620 Zx dz. Então, deu isto. Esse é o DF.
eu preciso descobrir como a pressão, aqui eu estou vendo a lateral dela, ao longo de uma linha. Ao longo de uma linha, tá vendo? Então eu preciso da equação dessa reta aqui, a equação dessa linha AB. Olha, se eu fizer a equação dessa linha aqui, dá x igual a meio que multiplica 1 menos z. Como é que eu faço a equação dessa reta? Podemos usar a equação do ioiô michoxô lá. Só que agora eu tenho que trocar o y pela variável z e o x. Então vai ficar z menos z0 é igual a m x menos x0. Agora eu preciso descobrir a inclinação dessa reta aqui. A inclinação dessa reta. Olha, a inclinação dessa reta é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto aqui vale 1 metro. Cateto adjacente vale meio metro. Então a inclinação dessa reta vai dar 1 sobre meio. Cuidado aqui. O meu eixo Z cresce para baixo. Se ele está crescendo para baixo, então a inclinação dessa reta para cima ela está diminuindo. Então ela é negativa aqui, ó. Então por quê? Porque o meu eixo Z está crescendo para baixo. Então é menos. Então como é que vai ficar minha equação? Z menos Z0 é igual a menos 1 sobre meio x menos x0. Agora eu posso escolher um ponto onde eu conheça os valores de x e z. Deixa eu ver se a gente acha um ponto aqui adequado. Se eu pegar o ponto A, para o ponto A, ó, no ponto A, Z, quem é o Z0 no ponto A? Z0 é a coordenada do ponto A. O Z do ponto A, ele vale 1 metro para baixo. Então é menos 1. É igual a menos meio. X do ponto A é 0. O x0 do ponto A, então aqui fica x. Então agora eu passo esse meio para cá multiplicando. Passo esse meio para cá multiplicando. Então isso aqui vai ficar meio z menos 1. Então isso aqui vai ficar assim. Vou fazer de outra cor aqui. Diminui o tamanho da letra um pouquinho. Então, isso aqui vai ficar menos meio, ó, passo menos meio para cá, que multiplica z menos 1. Então, vai ficar assim. X é igual a menos meio, que multiplica z menos 1. Jogo menos lá dentro, x igual a meio, 1 menos z. Que é a equação que está aqui. Então, ele montou a equação da reta. Daquela reta lateral. Veja que o autor ele não deduz nada disso. Isso está lá no Hibbeler. Ele pega e simplesmente já põe a equação para você. Então está aqui. Então a equação desta reta aqui nós temos. Então eu escrevi x em função de z. Então agora, aonde está x aqui, olha. Aonde está x aqui, eu vou trocar por tudo isso. E aí eu vou ter minha equação apenas em função de z. Então, integrando aqui, que é a mesma coisa que integrar aqui, que é a mesma coisa que integrar aqui, que é a mesma coisa que integrar aqui, ó. Então, integrando df dá f, ou integrando dv dá v.
E a integral de 19.620 vezes z vezes x, que é isso aqui. Meio 1 menos z dz. A integral, o z varia de 0 a 1 metro de profundidade. De 0 a 1. Ó, multiplicando 19.620 por meio, dá 9.810. Tiro da integral. Aqui ficou z vezes 1, deu z. Z vezes menos z dá menos z quadrado. Então, no fundo, reduziu uma integral de z menos z quadrado dz. Integral de z dá z quadrado sobre 2. Integral de z quadrado dá z ao cubo sobre 3. Faz isso de 0 a 1 e multiplica por 9.810. Fazendo essa conta, isso dá 1.635 newtons ou 1,64 quilonewtons. Tá aí. Esta é a força resultante que atua na lateral desta placa aqui, ó. Um cálculo alternativo, fazer aquele gama ZA. Sai direto. Quem é o gama? 9.810. Quem é o Z da placa? A coordenada do centroide. É 1/3 da altura, é 1/3 de 1 metro. Quem é a A? É a área. É um triângulo. Base vale 1 metro, vezes a altura 1 metro dividido por 2. Fazendo essa conta dá 1,64 quilonewtons. Quem é a coordenada da força resultante? Como o eixo Z é um eixo de simetria aqui, ó, a força resultante tem que estar sobre ele. Então, a coordenada x e y do centroide dá 0. Faltou o y aqui. Então, só vou ter a coordenada em z. E como é que eu acho a coordenada em z do centroide? A integral de z dv dividido pela integral de dv. Onde v aqui, eu estou calculando, veja que é o centroide do volume agora, e não da placa triangular. Então, por isso que eu estou fazendo cálculo do centroide em volume. Quem é para a gente o Z deste volume aqui, ó, que eu estou pegando? Bom, ele vai ser Z mesmo. Quem é o dV? Ora, o dV é o 19.620Z que multiplica a equação lá do x. Meio 1 menos z, dz. Sobre a integral de dV. Mas a integral de dV é V, que é igual à força resultante, que deu 1.635 newtons. Então, está aqui. Faço essa conta. Isso vai dar 9.810, integral de 0 a 1 de z quadrado menos z ao cubo dz. Fazendo essa conta, o z deu meio. A coordenada do centroide deu meio devido à simetria. Então, aqui nós temos a coordenada x da força resultante é 0, y é 0 e o z é meio. Então, ela está agindo na metade da altura aqui, ó. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Eu não vou começar essa parte agora, que por ela ser bem detalhada, o ideal é que a gente não pare a explicação. Portanto, eu vou deixar explicação de momento de inércia para a nossa próxima aula. Até lá!